pensou em largar tudo, a rotina do dia a dia, e embarcar numa aventura? Talvez pela alta carga de estresse ou pela falta de segurança, muitas pessoas que moram em grandes centros urbanos buscam um desafio prazeroso, uma atividade que não tenha como objetivo final o lucro financeiro, ou simplesmente um momento de paz e isolamento. É isso aí, galera. 31 dias de mar hoje. Não é mole, não. A experiência que André Homem de Melo viveu e registrou nesse livro, Diário de Bordo, é um grande exemplo dessa liberdade que muitos de nós procuramos. Ele é o primeiro velejador brasileiro a dar a volta ao mundo sem escalas, solitário pelo Oceano Austral. Olha aí, tô preparando um chazinho pra mim aqui, já comendo uma geleia e tal, um polenguinho. Porra, ali na frente, não acreditei. Porra, uma baleia. Meu, cheio de craca do lado. Eu não acredito. André, antes de partir para a volta ao mundo, você morou 4 anos a bordo. É fundamental essa experiência antes da travessia? Com certeza, Marina. A experiência que você adquire morando dentro do barco, né, vamos dizer, aprendendo todos os macetes do barco, as artimanhas do barco, é fundamental para a hora que você vai velejar, principalmente em solitário, porque você tem que ter uma certa autonomia velejando em solitário. Então você tem que entender de mecânica, de elétrica, de hidráulica. Então são vários conhecimentos para você poder ser autônomo em alto mar, porque você vai estar sozinho, não vai ter nenhum tipo de socorro. Então você ter intimidade com o barco é fundamental. Fiquei praticamente 1 ano convivendo só com essa parte da preparação. Então eu fiquei morando dentro do barco e eu fiz praticamente quase todos os cursos possíveis assim, para o preparo, né? Para o preparo. Então tinha curso de primeiros socorros, curso de culinária, porque no barco a culinária também é uma coisa interessante. Tem coisas que vamos dizer, se conservam melhor a bordo, armazenando de um jeito ou de outro, entendeu? Que você consegue conservar mais aquele alimento. Então você vai aprendendo essas manhas, né, com o tempo. Ovo, por exemplo, eles costumam passar vaselina em volta da casca do ovo para o ovo durar mais, porque daí o ovo não respira e ele dura mais. Então essa é uma dica. Quando é que despertou essa sua paixão pela navegação? Bom, essa paixão vem desde criança, viu, Marina? Desde 12 anos de idade, quando meu pai me ensinou a velejar na represa americana, perto de Campinas. Ele era velejador? Ou era hobby? Ele gostava. Ele fez na época curso de vela no mar, mas como a gente era do interior, então nós fomos para uma represa que tinha perto lá na nossa cidade, e lá ele comprou um veleirinho e começou a ensinar a gente. E eu fui para o lado da vela, meu irmão foi para o lado da barco a motor, então... Mas foi ele que me ensinou a maior parte e foi daí que surgiu a primeira ideia, né? No livro você fala de uma conspiração cósmica que teria te levado a estudar nos Estados Unidos. Foi uma decisão espiritual? Tem um fato interessante aí que eu vou contar para você aí aqui, vamos dizer, que era um segredo, né? Mas meu pai faleceu um tempo antes de eu resolver tomar essa atitude de mudar a minha vida. E isso contribuiu muito para fazer isso. Então como aqui no Brasil não havia conhecimento suficiente na área de vela oceânica em solitário, eu tive que partir para o exterior. Então foi assim uma decisão que eu tomei, e na hora que eu cheguei lá eu senti que tudo estava fluindo a meu favor, porque as coisas começaram a aparecer, as pessoas, sabe, um cara que precisava de um cara para me ajudar a conhecer mais sobre barcos, e essa pessoa apareceu, e depois aparecia, sabe, como se fosse num quebra-cabeça. Eu tive uma pessoa que foi como se fosse um mentor, né? Porque ele me foi dando as dicas, ele, sabe, eu estava numa revista, um tipo de barco, e aí passava no escritório dele, vamos ver esse barco, a gente ia ver o barco, e ele me dizia se o barco era bom ou não. Então, foi 1 ano, né, para essa preparação toda, e realmente tem milhares de coisas que você tem que aprender, né? E é passo a passo mesmo. Como eu já tinha feito essa parte de iniciação à vela num barco pequeno aqui no Brasil,
o princípio é o mesmo, tanto num barco pequeno como num barco grande. Então, não tinha muito segredo quanto a velejar, mas tem uma série de outras coisas, que é a meteorologia, primeiros socorros, motor, elétrica, hidráulica. E o navegador tem que ter esse perfil, ele tem que gostar de mexer nas coisas, sabe? Não tem que conhecer o parafuso por parafuso. Tem que gostar de colocar a mão na graxa, sabe? De mexer com martelo, com prego, sabe? Tem que ser uma pessoa assim que gosta de trabalhar com as mãos, né? Porque vai precisar. O que o barco precisa ter para fazer uma longa travessia? Bom, existem algumas normas da Marinha, né? Que exigem certos tipos de equipamentos, dependendo da área que você vai navegar. Para o oceano, você tem que ter uma série de equipamentos que tenha uma balsa de sobrevivência, em caso de você ter que abandonar o navio. Essa é a balsa de sobrevivência. Essa balsa, eu jogando ela na água, ela infla automaticamente. Dentro dela tem alguns suprimentos de salvamento. Tem que ter um EPIRB, que é um rádio transmissor de emergência, para você que emite um sinal, né, de resgate. E aí eles, vamos dizer, dependendo da região que você tiver, eles vão te resgatar. Região. Isso é um acordo internacional. Hoje em dia a tecnologia permitiu isso, né? De um tempo para cá, você tem, com o surgimento do GPS, isso abriu um leque para as pessoas poderem ir para o mar, né? Porque antigamente você tinha que tirar a sua latitude e sua longitude pelo sextante e tal, então era muito mais difícil e nem sempre preciso. Hoje em dia não, com o GPS em 5 minutos você tem sua posição. Isso abriu, sabe, hoje tem milhares de pessoas velejando pelo mundo de barco. Ficou mais fácil, facilitou. Facilitou. Qual foi a sua primeira longa travessia? Foi saindo dos Estados Unidos mesmo? Dos Estados Unidos, essa viagem dos Estados Unidos para o Brasil foi mais um passeio, porque eu vim me conhecendo, vim conhecendo o barco, mas foi assim, foram viagens ao longo da costa. Então eu não considerei isso como uma travessia. A primeira grande travessia minha eu considerei a viagem de ida a Portugal e volta, né? Foi na comemoração dos 500 anos. Foi na comemoração dos 500 anos que eu tive que levar o barco a Portugal, porque na época não houve nenhum apoio da organização para levar os barcos, e tinham prometido um navio e tal. E aí, então os brasileiros que participaram da regata tiveram que fazer a viagem de ida e de volta. No meu caso foi um investimento, porque eu tinha já o plano de dar uma volta ao mundo. Então eu queria saber como eu ia me comportar sozinho a bordo do barco, né? Por um período maior. Eu já tinha passado 20 dias a bordo, sozinho, e depois nessa viagem eu passei 30 dias. Quando é que você decidiu que a sua meta seria realmente viajar só? Sabe que esses dias um amigo meu de infância, que foi velejar comigo lá na represa, me lembrou disso. Você não me escolheu, pô. Não, me lembrou disso. Ele me lembrou de que um dia eu contei para ele que meu sonho era dar uma volta ao mundo de barco. E a verdade é que essa coisa do solitário também surgiu naquela época. Porque eu gostava de pegar o meu barquinho e ir sozinho. Às vezes entrava uma tempestade lá, eu gostava de ir sozinho, enfrentar aquela tempestade, ver o barco inclinar e tal. Então surgiu de lá e com o tempo eu fui amadurecendo isso, é claro. Porque uma viagem solitária requer muito conhecimento e não dá para você de uma hora para outra realizar isso. Então foram 6 anos de preparação para depois partir para a volta ao mundo, né? Estou numa tempestade, me sentindo um pouco enjoado. Olha aquela onda estourando! Meu Deus! Acabei de voltar lá de fora. Olha a mão como é que tá. Olha a onda vindo dos 2 lados. Que perigo! Congelando. Morrendo de frio. Quais são os maiores riscos de navegar por essa região por onde você passou no Oceano Austral? O Oceano Austral é conhecido no mundo inteiro pela frequência de tempestades que se registram naquela região. Então, de cada 3 dias normais, de cada 3 dias um é de tempestade, pela estatística dos órgãos meteorológicos mundiais. Então, é uma região que venta muito forte. É evitada, assim, pelos navegadores? É evitada, sempre foi evitada pelos navegadores. O Cabo Horn, por exemplo, é o mais famoso, é considerado o Everest. É considerado o Everest da vela, porque ele fica bem ao sul, numa latitude muito ao sul, e então mais propenso a tempestade ainda. 10 dias do Cabo Horn, e tá muito difícil a viagem, tá muito difícil.
as velas todas rasgadas do barco, tá quase impossível. Não sei mais o que fazer. Ó. Aham. Essa eu peguei. Muito pouca gente vai lá. Só 126 pessoas no mundo realizaram uma volta ao mundo sem escala por essa região. Então, existe uma frequência maior de turismo ali no Ushuaia, que vai até a Antártica e volta, mas são assim, barcos tripulados, com bastante gente a bordo. Então, sozinho, é muito pouca gente que vai. Você é primeiro brasileiro e único ainda? Ou algum outro brasileiro se aventurou? Não, o Amir já fez uma viagem por lá, sozinho também, mas ele fez uma escala durante a viagem dele na Baía Dória. Então não foi considerado uma viagem sem escalas, né? E tem um outro brasileiro que também já havia feito uma viagem, uma volta ao mundo com escalas também, parando em diversos países e tal. Então eu fui o primeiro a fazer sem escalas. Olha aí, galera! Estamos passando o Cabo da Boa Esperança! Ou melhor, o Cabo das Tormentas! É isso aí, não podia deixar de passar o cabo sem uma tormenta, é ou não é? Olha aí, pessoal. Além dessas tempestades, também tem outros fatores que dificultam essa sua navegação, tipo icebergs, baleias, enfim, quais são Sim, com certeza. Bom, as tempestades já te dão um bom trabalho, porque vira e mexe, rasga uma vela, você não consegue comer direito quando está durante uma tempestade, você não se alimenta, você não dorme bem. Então o trabalho é muito grande, porque você tem que ir diminuindo as velas e cuidando da navegação e tal. Fora isso, tem também os icebergs, que são assim, bem perigosos, porque você navega praticamente durante toda a viagem dentro dessa região, onde é possível encontrar um iceberg. E também tem os animais, as baleias, né? Hoje em dia, com essa proibição da matança, o número de baleias vem aumentando muito. E está se tornando cada vez mais comum barcos baterem em baleia em alto mar. Isso aconteceu comigo, né? Eu já tinha lido em outros livros e tal, de pessoas que tinham acontecido disso, e nunca imaginava que isso poderia acontecer comigo, né? Porque existia o risco de bater, fazer um rasgo no casco e o barco afundar imediatamente. Mas, graças a Deus, eu estava numa velocidade baixa, o barco é forte e não aconteceu nada de mais grave. É aqui que eu como geralmente. Outra coisa que tá também pegando é, sabe, o balanço. Pô. Que situações você realmente se apavorou e rezou para Deus te ajudar? Teve várias vezes. Na verdade, foram várias vezes. Eu costumo dizer que eu nunca rezei tanto na minha vida durante essa viagem. Mas o Cabo... Tem uma foto até você no pôr do sol rezando. Então. O Cabo Horn foi muito bacana, né? Foi muito interessante passar e tal, mas graças a Deus eu peguei tempo bom ao passar pelo Cabo Horn. Se eu pego uma tempestade ali, seria muito perigoso. Mas eu peguei uma tempestade depois do Cabo Horn, que foi uma tempestade muito forte, que a gente considera, as pessoas do mar chamam de uma tempestade de sobrevivência, que é quando o vento já chega em força de furacão. Então, sabe, mas nessa hora... Quantos nós? Mais de 120 km por hora, em torno de 120 km por hora, 70 nós. Nessa hora, o barulho é uma coisa só, o zunido do vento é muito forte, nenhuma vela do barco aguenta ficar levantada e você tem que tirar todas as velas e rezar mais ainda. E o barco? E o barco aderna e vai conforme o mar, não tem como. E nesse dia eu estava velejando, mas a vela soltava. Ela ia rasgando, ela foi rasgando conforme a tempestade foi passando. Graças a Deus foi uma tempestade que durou pouco, relativamente pouco, foram 15 horas de tempestade, mas deu para sentir a força da natureza. A temporal continua. Olha aí o barômetro como ainda está baixo. Olha aqui, subiu um pouco, chegou até essa flechinha de baixo aqui e agora está aqui. Olha o que balança! Olha lá, pessoal. A lua nascendo. Nessas horas de calmaria, o que você fazia? Eu lia muito. Eu aproveitei durante toda essa viagem que eu fiz, coloquei minha lista de livros em dia, né?
Um exemplo foi na Volta ao Mundo, em 6 meses eu li 30 livros. Então, fora os que eu reli 2 vezes, que eu reli, né? E então foi praticamente um livro por semana. Então. Também era um momento de você escrever o seu diário Também. de bordo e, enfim, comunicar com a família, internet. Sim. Essa parte, eu até falo isso no livro, né, do meu escritório. Então, eu costumava tomar um cafezinho, ir para o meu escritório ali, sabe, entrar na internet. Você compartimentalizava o barco, escrever né? um pouco, colocar o diário de bordo em dia. Isso é uma parte muito gostosa a bordo, porque você tem tempo para você. É o que me resta agora, ó. Ler um pouquinho, dar um cochilinho. O que o velejador está em busca? Você tinha um objetivo, tinha um sonho, é a busca da liberdade mesmo, do autoconhecimento. O que é? Você conheceu muitos velejadores também, devem ter conversado sobre isso. Então, isso foi uma opção de vida minha, né? Eu tinha esse sonho de dar uma volta ao mundo, eu não sabia se faria isso mais novo ou mais velho, depois de me aposentar. Sabia que ia fazer. Eu sabia que ia fazer um dia. E como eu não estava casado, então eu falei, é a hora, né? Eu resolvi partir para isso. Nossa Senhora! Terra à vista, cara, na Austrália lá! É isso aí, galera. Isso aqui é a Tasmânia. As pessoas que vivem no mar são muito unidas, então um ajuda o outro, né? E é muito interessante, porque você acaba se tornando amigo de uma pessoa de um dia para o outro, viaja junto um período, e depois às vezes você nunca mais vê essa pessoa. Mas essa pessoa fica marcada pro resto da sua vida dentro de você. Ah, man! Okay, good. Okay. Okay, Didrash. And your name is Stephen Lee, okay? Okay. Thank you very much, guys. Thank you. O Brasil, André, é um país que explora mal o turismo náutico? Com certeza. Nós ainda não temos essa cultura náutica, né? Graças aí aos esportistas, né? As pessoas que praticam a vela no Brasil, nós temos conseguido um destaque no esporte, né? No olímpico. E hoje em dia nós já estamos entrando nas regatas internacionais e tal. Então eu acho que isso é o que puxa depois o desenvolvimento náutico de turismo, né? Existem também algumas leis no Brasil que precisam mudar para permitir que as pessoas de outros países venham para o Brasil e passem aqui um período maior, porque a costa brasileira é muito grande. Mas o que falta? Então, Marina, faltam marinas e, enfim, a infraestrutura necessária para atender esses turistas que vêm de fora, tanto os que vêm de fora como os daqui. Que viriam mais, né? Que viriam mais, isso aumentaria, né, o turismo náutico. Então, essa infraestrutura de marinas, de serviços, né, peças, lojas especializadas no ramo e tal. Mas é claro que também precisa a gente cuidar um pouco do nosso meio ambiente, né, do nosso patrimônio náutico aqui, vamos dizer, o oceano. No Brasil, até muito pouco tempo, existiam cidades que jogavam seus esgotos na beira do mar, e ainda existem muitas que fazem isso. Algumas já melhoraram, né? Como o caso de Salvador, por exemplo, fez um belo trabalho lá. Hoje a Baía de Todos Santos está bem limpa. Então, precisa do brasileiro cuidar do que é seu, nessa parte de meio ambiente, para continuar atraindo as pessoas, porque senão nós não vamos ter nada para vender. De todos esses lugares que você visitou nessas longas travessias, quais você mais gostou? O lugar que mais me impressionou nessas viagens que eu fiz foi San Blas, né? Vamos dizer, o lado tranquilo da viagem, né? Porque não me impressiona uma cidade grande com uma infraestrutura muito grande para turismo e nada, cassinos, essas coisas, nunca me impressionou. O que me impressiona é a natureza. Então, San Blas é um conjunto de ilhas que tem na costa do Panamá, que está praticamente intocada. Os índios vivem ali como viviam há 500 anos, então, e mantém essa tradição. E é impressionante porque ali você joga uma linha de pesca na água e você tira um peixe da água, porque está tudo realmente preservado. Então, tem alimentação ali embaixo do mar.
Então, San Blas é um lugar assim, muito legal por causa disso. Você tem ali comida, se você tiver um saco de arroz, um limãozinho, você só pegar o peixe e você tem o que comer. E na viagem muito foi bacana, muito assim? muito bonito. Na viagem foi muito assim? Você pescava, enfim, fazia Então, o seu nem peixinho, sempre. etc. Isso que é impressionante, porque na maioria, 90% dos lugares não era assim. Não? Não. Já tinha poluição, já, sabe, você via que a influência do homem já tinha destruído aquela, sabe, o fundo do mar, enfim, essa parte de corais e tal. Então, San Blas foi um dos poucos lugares que isso estava intocado. Estou há 163 dias em solitário. Estamos chegando em casa já, graças a Deus. Estamos quase chegando. Quando você voltou, pisou em terra firme, como é que foi? É um misto de alegria e apreensão ao mesmo tempo? O que você sentiu? Então, passar 6 meses a bordo não foi fácil. Eu tinha um objetivo bem definido, né, que era me tornar o primeiro brasileiro a fazer essa viagem. Era um recorde, né, praticamente um recorde que eu ia bater. Mas, então... Ninguém faria isso por prazer. Isso, ninguém faria uma viagem dessa assim só por fazer, né? Talvez para conhecer o Oceano Austral, que é uma região que muita gente gostaria talvez de conhecer e tal, sentir aqueles ventos fortes e tal. Mas ir lá e dar uma volta por lá e depois voltar, e não passar 6 meses lá, né? Conversava por telefone, conversava pelo rádio às vezes, então não via pessoas, não via o colorido do verde, né, da terra e tal. Então quando eu cheguei eu fiquei totalmente maravilhado, eu fiquei assim 3 dias dando risada sozinho e falando muito, né? E quais são os futuros projetos? Uma próxima longa travessia? Tenho um projeto de participar de uma regata Volta ao Mundo, com escalas, né? Que começa em novembro de 2006. Essa regata sai da Espanha, passa na Austrália, nos Estados Unidos e volta para a Espanha. Então são 2 escalas só. Eu preciso ter um barco especial para fazer essa regata. E nenhum brasileiro nunca participou de um evento, de uma regata desse nível, Volta ao Mundo, né? Então é mais um objetivo aí que eu tenho para cumprir, né?